Estamos voltando com o programa Saúde em Foco, segundo bloco, falando sobre o uso incorreto de hormônios. A gente recebe agora no estúdio o Dr. Guilherme Alcântara. Ele é endocrinologista, com mestrado pela UFRJ e professor de clínica médica da Faculdade de Medicina de Campos. Dr. Guilherme, em primeiro lugar, quero agradecer pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Igualmente. E a gente no primeiro bloco conversou com a paciente Simone, que relatou a questão de ter ido ao médico, ter feito uso de medicação, de ter recebido um diagnóstico que na verdade, de uma doença que na verdade ela não tinha. E eu acho que a gente podia começar com você me dizendo qual é a posição oficial da SBEM, que é a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, e do próprio Conselho Federal de Medicina em relação a alguns tratamentos hormonais que têm aparecido aí na mídia, nas redes sociais e que foi basicamente isso que aconteceu com essa paciente, que seria a questão de modulação hormonal e medicina anti-envelhecimento. Pois bem, nós vemos a Sociedade Brasileira de Endocrinologia ver com muita preocupação tudo isso que vem acontecendo. O próprio Conselho Federal de Medicina, em 2012, ela aprovou uma resolução proibindo a prescrição de terapia anti-envelhecimento, né? Porque o que faz a prevenção do envelhecimento é dieta saudável, prática de atividade física, hidratação, um sono, né? Boas horas de sono, um sono saudável também, né? Que faz com que a pessoa dessa forma consiga postergar a senilidade. Mas o uso de hormônios e outros suplementos com o objetivo de não envelhecer, isto é visto com muita preocupação pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e também por outras sociedades de medicina, porque o hormônio tem também as suas complicações. Né? Existe o benefício do uso do hormônio e é nisso que essas pessoas que têm prescrito se sustentam, né? O benefício óbvio do uso do hormônio, como por exemplo dizer que vai melhorar a musculatura, a força, vai melhorar a tonicidade da pele e tudo mais, mas existe um malefício por trás, com o aumento do risco de doenças cardíacas, de diabetes, de doenças hepáticas, de doenças do tipo câncer, que são doenças preocupantes e que com certeza contraindicariam o uso indiscriminado, né, desses hormônios para a população. Então, dentro disso, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia tem se posicionado, emitindo posições oficiais, né? Isso está acessível à internet, tá? Para quem quiser ver. É só colocar em sites de procura ou acessar o próprio site da sociedade, né, que é o www.endocrino.org.br, e lá todo o telespectador pode acessar e ler na íntegra esses posicionamentos, que a sociedade se posiciona frontalmente contra essa terapia anti-envelhecimento e outras más práticas médicas que nós vamos discutir aqui. Isso aí. E assim, a gente também é importante, eu acho, Guilherme, porque o que acontece? Como você falou, o envelhecimento, na verdade, ele é um processo natural do nosso organismo, né? E eu acho que é interessante a gente estar falando de mudanças que acontecem e que são normais de acontecer em algumas glândulas mais importantes, mais conhecidas. Então, eu gostaria que você falasse agora o que acontece com o envelhecimento, pelo envelhecimento, com a tireoide, por exemplo. A tireoide, ela existe uma redução da produção hormonal, né? Então o hormônio regulador da tireoide, que é o TSH, ele começa a se elevar a partir da idade, né? Do aumento da idade, o elevar da idade, né? E aí o valor de referência modifica. Né? Então, para considerarmos o tratamento, nós temos que levar em consideração a idade do paciente. O T4 livre, que é o hormônio efetivo da tireoide, ele tende a reduzir também, assim como outros hormônios, né, da nossa glândula. Então,
sempre que solicitamos as dosagens hormonais, nós temos que levar em consideração a idade do paciente e a condição do paciente para que a interpretação seja feita da melhor maneira, né? Um valor de TSH pode ser normal para uma pessoa e alterada para outra, e isso tem que ser levado em consideração pelo especialista. Eu acho que aí você falou assim, coisas muito importantes. A questão de que um exame, ao ser feito, ele precisa ser avaliado pelo especialista, né? Não basta só ir ali e olhar o valor de referência, né? Sim. E o especialista ele tem que, de fato, entender do assunto, né? Exatamente. Em relação à mulher, há também alterações relacionadas ao envelhecimento, né? Sim. E uma das questões que hoje se fala muito é de que a mulher com envelhecimento teria uma redução de testosterona, inclusive até, de repente, com a necessidade de uso de testosterona. Fala pra gente o que há de verdade nisso aí. Outra coisa que também é uma polêmica, né, e que nos dias atuais a sociedade tem combatido com bastante fervor. Em 2014 houve um posicionamento, né, oficial, uma diretriz, né, da Endocrine Society, que é uma entidade bastante respeitada mundialmente em endocrinologia, né, e ela restringe bastante o uso da testosterona em mulher. Tá? O uso praticamente não deve ser feito. A dosagem, eles são frontalmente contra, porque a indicação é uma condição chamada desordem do desejo sexual hipoativo, que é uma condição clínica. Então, o especialista tem que levar em consideração somente aspectos clínicos para definir se o paciente deve ou não usar testosterona. Não existe a indicação de dosagem de testosterona para a mulher para poder definir se ela deve ou não, por um motivo bem simples. Se sairmos daqui e formos dosar testosterona em várias mulheres aqui que encontrarmos na rua, a grande maioria terá testosterona baixa. Porque são mulheres. Porque são mulheres. Testosterona é um hormônio produzido pelo homem e a mulher produz uma pequena quantidade. Então a testosterona em mulheres normalmente vem baixa. Tá? Então essa condição de tratamento é uma condição clínica e de exclusão, porque não basta ter os sintomas. Eu tenho que excluir outras doenças, tratar outras causas e somente na persistência desses sintomas está indicado o uso de testosterona em baixas doses. E aí sim eu doso a testosterona para evitar a superdosagem. E até em relação a isso, Guilherme, eu tive uma oportunidade muito boa de estar conversando com o Dr. Roberto Zaguri, que é fundador da Comissão Temporária para Estudo de Endocrinologia, do Exercício do Esporte, da SBEM, e mestre em nutrologia pelo FRJ. E ele conversou com a gente e falou sobre essa questão do uso da prescrição de testosterona e também de DEA, do DHEA na mulher. Vamos escutar. A Sociedade Americana de Endocrinologia, né, Endocrine Society, tem um documento oficial que é usado como balizador, como norte, no mundo inteiro sobre o uso de testosterona na mulher ou de androgênios na mulher, como é o caso, por exemplo, do DHEA. O DHEA é um androgênio, ou seja, um hormônio que tem ação semelhante aos hormônios masculinos, tido como fraco, um androgênio fraco. Então, esse comentário que eu vou fazer vale para a testosterona e vale para o DHEA também na mulher. Esse documento, ele coloca que há apenas uma indicação para o uso de androgênios na mulher, numa condição chamada de desordem do desejo sexual hipoativo, que é uma condição médica onde há diminuição do desejo, da fantasia sexual, do prazer, da satisfação sexual de forma continuada e que causa um impacto grande, tamanho na vida da mulher. Só que isso, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, porque isso, vejam vocês, é uma coisa subjetiva. Isso abre margem para que se use de forma indiscriminada isso. Então, somente nessa situação vai ser indicado um androgênio na mulher, e mesmo assim é uma dose muito baixa,
o uso se dá por 2 ou 3 vezes por semana. Então, na imensa maioria das mulheres, não há indicação para sequer dosar a testosterona, porque a testosterona, a dosagem que nós temos na maior parte dos laboratórios no Brasil e em campos também, ela só consegue enxergar, vamos dizer assim, na mulher quando a testosterona está alta. Quando a testosterona está baixa, esse exame de laboratório ele deixa de ser acurado, ele não é mais apropriado para isso. Então, a gente não fala de deficiência androgênica na mulher quando a gente dosa a testosterona, né? A gente vai falar na mulher só que já está depois da menopausa, que recebeu já a reposição com estrogênio, com progesterona e mesmo assim não melhorou a libido. Nessa exceção que a gente vai indicar a testosterona, mas vejam, é muito raro. A maior parte de nós, endocrinologistas, temos muito poucos pacientes que se encaixam nesse perfil. Guilherme, uma outra situação que a gente tem visto é de pacientes que eles vão com queixas que estão super comuns, né, de cansaço, de falta de disposição para fazer as coisas, não consegue malhar, não consegue emagrecer. Aí é feita a dosagem de hormônio tiroidiano e esse hormônio tiroidiano, essa dosagem, ela vem normal, só que o paciente ainda assim, ele recebe o diagnóstico de doença na tireoide. Eu vou pedir para você esperar um pouquinho, porque a gente vai para um breve intervalo e volta no terceiro bloco para o Dr. Guilherme responder para a gente essa pergunta. Não saiam daí.